Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Nova Friburgo. Estamos aqui na Rádio Comunidade com o nosso programa Saúde em Pauta. E hoje é um dia especial porque nós estamos vivendo no Brasil um momento de grande dificuldade, um momento de grande tensão. Então eu resolvi, em vez de seguir a linha normal do programa com dicas e variedades e o assunto do dia, o alimento do dia, o suplemento indicado do dia, eu vou direto ao ponto, que é o nosso tema de hoje, que eu resolvi falar sobre a depressão e sobre as chamadas doenças que nós geramos com o nosso comportamento ou com a nossa mente trivial. É muito interessante, como médico, eu poder falar isso, porque o médico, ele recebe no seu consultório as pessoas que trazem problemas de saúde. E é curioso porque existem vários tipos de doenças, como nós sabemos. Essas doenças, elas têm várias causas. Então, nós temos doenças agudas, doenças crônicas, nós temos doenças provocadas pelo meio ambiente, doenças provocadas pelas emoções, pelos alimentos, que uma grande quantidade até será sempre tema do nosso programa. Mas uma coisa muito importante é falar sobre a questão da doença mais grave que eu, com 40 anos de consultório, eu vou, então, aqui expor, que é a chamada doença existencial. Mas o que vem a ser a doença existencial? Eu chamo de depressão uma série de doenças. A depressão, ela tem causas, muitas causas, muitos tipos de depressão existem. Existe a depressão endógena, que é produzida por uma falha de uma glândula, uma falta de um neurotransmissor cerebral. Existe a depressão por falta de algum nutriente, como zinco, magnésio, etc. E tem a depressão também por causas emocionais, por choques, etc. Mas a depressão, ela, na verdade, não é aquele tipo de doença que as pessoas imaginam bem. A depressão, ela não é uma tristeza, não é uma melancolia. Você pode ficar deprimido por causa de uma situação, mas a pessoa que tem depressão, ela tem uma doença que precisa ser tratada, precisa ser, então, bem entendida. E aí tem especialistas para isso. Mas hoje, diante da situação que o Brasil vive, vamos dizer até o mundo, eu resolvi falar de uma doença chamada doença existencial. Mas o que é doença existencial? É depressão? Não, não é exatamente isso, não. A gente vai ver que a maior parte das pessoas que têm doenças X, Y, Z, seja hipertensão, diabetes, obesidade, artrite, artrose, qualquer doença. Essas pessoas, geralmente você percebe que as pessoas hoje, de um modo geral, mesmo as que não têm doenças, elas apresentam um tipo de peso existencial. Elas apresentam um tipo parece a vida ela é um fardo. Parece que a vida ela tem é algo difícil de você arrastar, né? As pessoas acordam, então tem aquela programação do dia, muitos veem o trabalho como sacrifício, com coisas assim, ou não, e vivem lutando. As pessoas estão envoltas em luta muito grande, né? Ou seja, para ter dinheiro, para resolver seus problemas, para ir em busca atrás da realização dos seus desejos, da sua gratificação dos sentidos. Enfim, as pessoas vivem, então, têm uma ideia da vida um pouco diferente da verdade do que seria a essência da vida. Então, o que nós vemos é esse peso de existir, essa vida como um fardo a ser carregado. Essa é a doença existencial. Nós temos uma impressão muito errada da vida de todos nós. As doenças, elas em geral, elas são assim um reflexo realmente de um estado interior de consciência nosso também. Então, quando você leva ou entende a vida como sendo um fardo, você está doente. Isso não é viver. A vida é para a gente contemplar realmente a magistralidade de tudo que existe. A vida é mágica como um todo. Aqui, não estou nesse programa de hoje querendo fazer algum tipo de preleção filosófica ou algo assim, não. Estou falando como médico mesmo. E às vezes as pessoas na minha frente, no meu consultório,
começa a falar da sua artrite, da sua gastrite, do seu problema, etc. E eu vejo aquela pessoa com a doença existencial, que é a primeira doença dela, que a vida é um fardo, a vida é uma dificuldade muito grande. Obviamente, a cultura vigente, essas coisas, elas caracterizam ou criam em nós um estado de consciência, um estado de espírito bastante distante daquilo que talvez a gente tenha sido programado. Por exemplo, a gente tem a ideia que nós nascemos, então a gente cresceu, a gente foi ganhando idade, recebemos no mundo informações e fomos estruturando o que a gente chama de uma estrutura de caráter, um jeito de ser, uma personalidade. E isso acontece quando nós somos moldados pelo nosso ambiente. Então, se uma pessoa nasce ou numa comunidade pobre, ou de uma família abastada, ou numa zona de guerra, ou num país rico, ou num país pobre, ou numa zona difícil, isso, aquilo, ela vai ter a característica daquele ambiente onde ela vive. Então, culturalmente, há essa grande influência, e isso molda a todos nós. Nós não somos realmente autênticos. E, em função disso, existe essa grande ilusão. Nós vemos a vida através de um prisma que não é nosso autêntico, mas sim da somatória de uma quantidade absurda de informações que nos chegam e que a gente ingere essas informações e cria uma estrutura de caráter. A nossa mente, ela tem a falsa impressão de que nós estamos vindo de um passado e caminhando em direção a um futuro e passando pelo presente. Então, é curioso isso, se a gente pensar bem, que o passado, as coisas que passaram na nossa vida, elas não têm mais a mínima condição de voltar. É tão frustro, tão passageiro, tão reduzida essa lembrança, e logo essa lembrança é substituída por outra lembrança, outro pensamento, e aquilo acabou. Então, o que passou, passou. As coisas, elas não têm mais, e mesmo assim, as mágoas, os pressentimentos, os ressentimentos, né? As culpas, etc., que a gente arrasta, e tudo que aconteceu no passado, isso vira nem poeira do tempo, isso vira. Imagina o seguinte, imagina um momento bom da sua vida, a coisa de uns 10, 15 anos. Esse momento bom, né, você pode lembrar dele, nossa, foi bom demais, eu ganhei aquele prêmio, ganhei aquela corrida e tal. Daqui a pouco você está pensando em outra coisa. Passou outro pensamento, aquilo ficou, porque aquilo não existe mais. Aquilo é só um registro. E o registro, um dia, vai se perder. Esse registro nunca mais volta. Né? Então, a ideia de que a gente não se pode reter o passado. Por tantas coisas que aconteceram no nosso passado, aconteceram e lá ficaram. E não voltam mais. Você, quando muito, você pode ter lembrança, você pode ter uma fotografia, você pode ter um vídeo daquele momento, você pode ter pessoas que te lembram daquilo, mas aquele papel vai amarelar um dia, aquele vídeo some. Você não tem passado algum. A gente vem do passado, mas a gente não é o passado. E a doença existencial é uma fixação no passado. As pessoas imaginam que elas são uma coisa. Na verdade, não é lição de moral e nem aqui catequese filosófica, é nada disso, não. É porque eu vejo isso mesmo, vejo que as pessoas se iludem, né? Assim, tremendamente. Né? Então, momentos ruins do passado também. O que são momentos ruins do passado? Por exemplo, se você agora, no momento, está passando uma coisa muito séria, né? Os medos daí da política, essa coisa toda, né? Daqui a 5, 10 anos, o que isso significa exatamente? Pensa num problema muito grave que você teve no passado há 5, 10 anos. Uma cirurgia, uma dor, uma coisa. Isso não existe mais, né? E passou, isso virou realmente passado. Então, as pessoas, elas vivem projetando-se para o futuro. Então, o futuro no futuro eu vou fazer isso, fazer aquilo, as pessoas... Só que o futuro não existe também. O futuro ainda vai vir. E é curioso como muitas vezes a gente tem assim uma expectativa do futuro e não acontece do jeito que a gente imaginou. Então, disso tudo vem um medo muito grande, né, do futuro. As pessoas, então a mente humana nos engana, a nossa mente nos engana, acreditando que a gente veio do passado e está em direção ao futuro. Não, nós estamos, na verdade, vivendo o presente. Mas o presente é mais um mistério também aí. O presente, se você fala, bom, vamos viver o presente. Você consegue viver o presente? Uma coisa que eu falei, a coisa de 30 segundos, ela também já não existe mais aqui, embora você tenha retido na sua mente como um ensinamento, talvez,
uma reflexão. Isso sim, aquilo que a gente assimila como ensinamento, como conhecimento, mas coisas, fatos, posses, momentos, dores, queixas, essas coisas todas, elas não são nada. E o momento mesmo nunca se retém. É uma besteira muito grande essa coisa de falar assim, você tem que viver o presente. Como é viver o presente? Eu pergunto a você, nobre ouvinte, e você que me assiste aqui no YouTube e no Facebook, o que é viver o presente? Então, é comer coisas gostosas, praticar bastante sexo, etc. Isso também não seria assim uma ilusão, porque o excesso dessas coisas só leva a dor. Come bastante doce. Refrigerante é gostoso. Toma bastante refrigerante, você vê gostoso, né? Come bastante gordura, vê se você não vai ter colesterol elevado, né? Pratique bastante sexo, vai ver se você não vai ficar dependente realmente de uma gratificação de um sentido, né? E que geralmente é genital e é pouco coração, é menos amor e mais genital, e uma coisa assim. Essas satisfações de gratificação do ego, elas não são viver o presente. Viver o presente é você aceitar o fluxo, é como um rio. Você tem na beira do rio, você colocar 5 pessoas na beira do rio, coloca um padre, você coloca um professor, coloca uma criança e coloca ali uma pessoa, uma mulher em trabalho de parto, e você coloca ali um índio. Cada um vai olhar aquele rio na sua frente e vai ter uma sensação ao olhar aquele rio. Para a parturiente, aquilo é um inferno, ela não está nem vendo aquele rio ali. Para o padre, ele talvez veja com uma coisa ali de Deus. O índio já está integrado àquilo, ele sente o rio. A criança quer brincar com o rio. Então, a vida é assim, nós temos concepções. Então, não existe uma concepção igual a outra. Então, o que nós vivemos, gente, nós vivemos símbolos. Então, você pega essa parte da política. Mas é assim, mas é assado, e aquele cara não presta, e esse é aquilo, e esse é aquele lá, isso que não sei o quê. Na verdade, nós vivemos símbolos e conceitos. E os conceitos, eles são muito variáveis. É muito interessante que isso traz sofrimento e dor. Então, a tensão que está no ar é uma tensão muito grande, principalmente no Brasil, e que quem se deixa levar por essa tensão está perdido. Está perdido porque você, com o tempo, essa identificação vai te levar a um grau de estresse muito grande, né? Então, nós estamos por essa vida, passando por ela. Você pega um cara como Júlio César, por exemplo, o grande Júlio César, o que ele é hoje, senão um registro em alguns livros, não é? O que é? O que foi isso, né? O grande Júlio César, um grande homem. Hoje não é nada, nem poeira do tempo, e a gente vai ser a mesma coisa. Uma vida é supérflua. E como a gente tem que, na verdade, aproveitar essa curtíssima passagem por esse plano para aprender realmente a interiorizar e a não ver o ambiente, as projeções e os símbolos e essas convenções. A vida é uma convenção de coisas. Eu vejo assim a doença existencial como uma doença de conceito, né? A doença de conceito é isso, é a gente imaginar uma coisa e ver uma ilusão, né? Então, é assim, né? A gente sempre projeta para frente uma coisa que a gente talvez nem venha a ser, né? Então, o momento não é um momento para você curtir para gratificação do sentido, mas sim se te criar consciência. A vida a vida é um estado de espírito. Estou dizendo isso como médico, viu? Não como filósofo, padre, nem nada, não. Eu não tenho essa pegada, não. Mas eu vejo como as pessoas sofrem pela ilusão de acreditar que a vida é como elas veem. Não é nada disso. A verdade, a realidade da vida não passa além da sua porta. Outra coisa, a imagem que a gente faz das pessoas é muito interessante. Você tem uma imagem de si mesmo, né? Você tem uma imagem de si mesmo. Aí você olha seu amigo, sua amiga, ou seu líder, o seu pastor, você olha para ele, você tem uma sensação, uma imagem, um julgamento de como ele é. Ele não é nada daquilo, as pessoas não são como a gente imagina. Por que eu digo isso? Porque eu tenho uma imagem de mim. Eu me olho no espelho, vou fazer a barba, e eu tenho a imagem do Dr. Márcio Bontempo aqui, né? Eu. Agora, tem gente que olha para mim que não me vê do jeito que eu vejo, né? Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta. As coisas que eu imagino de mim, que eu sou, que eu seja, eu também não sou. Em essência, eu sou muito mais do que isso.
como se diz, né, que nós temos vários níveis de consciência e que a gente tem só 10% da consciência nossa, tem mais 90% aí em outras dimensões, haja vista a questão dos sonhos, né? Porque nós vivemos também um mundo dos sonhos, vivemos uma outra consciência. Então, é muito interessante a gente perceber que a nossa autoimagem não corresponde à nossa realidade. Assim como a imagem que nós fazemos de outras pessoas não corresponde em absoluto ao que elas são de fato. Então, nós julgamos, nós pensamos, nós sentimos coisas em relação às pessoas que elas, na verdade, não são em essência, né? E a civilização nossa criou uma falsa escala de valores, onde as pessoas valem pelo que ela tem, valem pelos bens, pelo acúmulo de bens. Então, parece que a felicidade, isso também faz parte da doença existencial, a felicidade é juntar, é guardar coisas, acumular. Quanto mais você acumula, pior é. Eu até vejo isso, né? Eu tinha um cliente que era muito rico, ele conseguiu comprar uma lancha de 52 pés. Depois de comprar a lancha, ele ficou assim, com medo de perder a lancha. Então, ele fez um seguro que custava uma fortuna, dava para comprar um carro por mês. E depois ele descobriu que ele tinha que colocar um mestre, depois com 3 marinheiros, e tinha que alimentar essas pessoas, e tinha que cuidar, pagar a marina, etc. Daqui a pouco ele vendeu a lancha e falou, Deus me livre, duas alegrias, quando eu comprei e quando eu vendi. E as pessoas que acumulam muito, elas não são donas das coisas que elas têm. Na verdade, as coisas são donas delas. A coisa do poder também é uma grande ilusão. Porque a gente imagina que a gente é uma coisa e, na verdade, você acaba infringindo leis naturais fundamentais. Então, o egoísmo e o jogo, a traição, eu vejo que política e traição, é um pleonasmo, é quase que um pleonasmo, porque ninguém acredita, dentro dos próprios partidos, as pessoas disputam, né, entre si, então os cargos e as coisas. O ser humano transformou a vida num inferno. Então, quando eu falo que existe, então, a doença existencial, essa é a pior de todas, e que também se confunde muito com a depressão, porque as pessoas não veem lenitivo, não veem sentido. E a juventude hoje sofre muito, porque o exemplo que ela tem dos políticos é o pior possível. O exemplo que ela tem de muitos líderes é o pior possível. Elas veem essas coisas de pedofilia, elas ouvem falar de pessoas que traíram alguma coisa, ouvem falar de roubos, ouvem falar de mentiras, etc. Que exemplo nós podemos ter? Os pais hoje não têm mais o que ensinar para os seus filhos, porque eles também aprenderam, então, que a vida é o que eles imaginam que seja, e não é. Os jovens, eles são sempre fixados em algum monitor, ou do celular, ou da televisão, ou algum monitor. E ali há uma forma alienante, não há mais assim vontade, desejo de buscar o sentido existencial maior. Então, o que a nossa vida vai acontecendo conosco é a sensação de que não vale a pena apenas existir, ou o quê? O que guarda o futuro? O que eu vou ser no futuro? Você é um médico, você é um advogado, você é um engenheiro, você é isso, aquilo, eu não vou ser nada. As pessoas não veem o sentido, acumular para quê? A escala de valores está alterada. Na parte espiritual, então, há muito problema também nessa parte. Né? O problema, a questão hoje é que a gente, praticamente, nós obstruímos o acesso àquela questão de uma essência interna que nos dá lenitivo de viver, porque nós fazemos cálculos e previsões, onde o passado, o futuro, esperanças, sonhos, apreensões, remorsos, misturam-se numa confusão perpétua. E esses, eu posso dizer, parasitas da alma, eles obstruem nossa visão simples da existência e não deixam lugar para realmente a gente ter a consciência divina, né? Como nós temos assim uma tendência a fazer julgamentos e a aceitar concepções e fixar naquelas concepções, isso vai gerando uma angústia existencial muito grande, vai gerando uma forma de ver a vida de forma parcial. Tá? Tem até um ditado pequeno que eu anotei aqui, foi feito por uma criança, e eu não sei direito onde eu busquei quem é o autor disso, mas me falaram que é uma criança, que diz o seguinte: as coisas têm muito jeito da gente ver,
Ver de um jeito agora, ver de outro depois, melhor ainda ver na mesma hora os dois. E é verdade, né? Então, a gente não tem uma concepção natural e espontânea nossa da vida. A gente usa elementos de fora. E a gente usa a mente racional, não a mente abstrata, a mente que percebe o todo. Tem até uma passagem zen, muito interessante, passagem do mundo zen, né? Do budismo zen. Fala dos elefantes, do elefante e dos 5 cegos. 5 cegos, isso é muito conhecido, né? 5 cegos nunca tinham visto um elefante e puseram numa sala com um elefante. Então o cego pegou o rabo do elefante e falou, elefante é como uma cobra. O outro pegou a pá do elefante e disse, o elefante é um tronco, é como um tronco. O outro pegou a tampa, elefante é como uma mangueira. O outro pegou na barriga e falou, elefante é como uma árvore enorme. E outro pegou na orelha e falou, é como uma folha. Todos eles tinham razão, mas nenhum tinha razão completa. É muito interessante, a gente segue assim. E pior que a gente acredita que o elefante é uma folha. Como as concepções mudam, né? Como a nossa mente nos engana. Se você olha um círculo de frente, você vê uma bola. Mas se você olha de lado, em dupla dimensão, você vê uma linha. E na vida é assim mesmo. Tudo vai acontecendo de um modo que a gente é inesperado, né? Então, por que eu digo isso? Porque, de fato, há essa doença existencial. Mas como é que você pode sair ou curar essa doença existencial? Aí é a questão. Então, muita gente procura sair nas religiões. Uma coisa interessante que uma vez uma pessoa me disse assim, doutor Márcio, mas o senhor já aceitou Jesus? Eu achei curiosa aquela pergunta, né? Ela falou assim, eu aceitei Jesus, porque eu perguntei, o que é aceitar Jesus? Porque eu conheço muita gente que aceitou Jesus e continua a fazer besteira. Mas a pessoa pode pecar e pede perdão a Jesus. Então Jesus se tornou muito utilitário, né? Se tornou um amigo de muita gente, né? O que seria aceitar Jesus, né? Tocar nele seria? Eu não estou aqui para tocar. Naquela cruz, eu sinceramente, desculpe, mas eu não gosto de ver aquela cruz com ele pregado ali. Aquele é símbolo de um sofrimento, né? Então, isso é doença também. Eu estou falando, gente, eu sou médico, eu não sou padre, não sou pastor, eu sou um médico que com 40 anos de experiência, que observou muita coisa na vida. Então, eu vejo, assim, que aquilo também é uma dor. Na verdade, eu vejo que pregar o Avatar, ou uma manifestação divina numa cruz, né? Isso aí não devia ser esquecido, porque isso é um crime muito grande, é um crime de lesa divindade. Aí eu vejo muitos pacientes que sentam na minha frente, que aceitaram Jesus, deprimidos. Mas vem cá, se aceitar Jesus nessa libertação, você não tem que ter depressão. Mas as pessoas têm, e tomam fluoxetina, elas tomam citalopram, elas tomam diazepam. O que existe é a necessidade de nós imitarmos Jesus. Eu posso dizer isso porque eu estudei a Bíblia. Mas você não tem essência, não tem fundamento aquilo. Depois sai e fala mal de alguém, fala mal da vizinha, você vai chegar e vai fazer uma besteira, um amigo te pega, você pega um dinheiro que viu numa gaveta e tal. Você aceitou Jesus, será que ele não estaria vendo se existisse um suposto Jesus ou Deus ali? Não é? Quer dizer, então, o Jesus virou até um amigo conivente, né, dos nossos erros, né? Eu continuo falando em doença. Não sou pastor, eu sou médico, e digo a vocês o seguinte, eu vejo as pessoas pedindo a Deus, né? Eu quero Deus, eu quero saúde. Olha, meu filho, acorda e você vai pedir a Deus para você passar no seu exame vestibular. Não estuda para ver se Deus vai ajudar. Aí você vai pedir, para curar essa doença. Não toma o remédio, e continua a comer torresmo, feijoada feito um louco, encher a cara de cachaça e tal, vai ver se Jesus vai curar a sua cirrose ou Deus vai não, que ele mesmo criou as leis que você está infringindo para poder ter aquela doença, porque a doença é uma infração às leis naturais, e quem criou as leis naturais foi realmente o supremo arquiteto do universo. Eu também vejo escrito assim, Deus é fiel. Se você faz uma assertiva pela dialética universal, se você faz uma assertiva que é fiel, então ele pode ser infiel também. Porque uma coisa que é caracterizada com adjetivo, ela também faz valer o oposto. Então, o nosso julgamento em relação às pessoas, eu até penso assim, quando você olha uma pessoa e você tem ódio dela, tem o ódio daquele cara, né? Pode ver que no fundo de você tem alguma coisa de você, né, dele, que está nele, que você vê, que você sente nele. Essa é uma doença também, que as pessoas têm a doença do julgamento errado e que repercute muito. Uma passagem da Bíblia muito interessante, em Lucas 18, 21, diz, o reino de Deus está dentro de vós.
Então, nós temos esse potencial, ele não está realmente, exatamente, fora em nenhum lugar, não. Não adianta buscar fora, que está dentro da gente mesmo, né? Eu penso em Jesus não como um amigo meu, né? Eu penso em Jesus pela forma como ele ensinou o caminho. Inclusive, Jesus tem a fórmula da cura da ansiedade. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que Jesus tem a fórmula da cura da ansiedade e não precisa ir de diazepam e essas coisas, não. Chama Jesus mesmo. Eu vejo Jesus de um outro jeito, né, como médico, né? Como o ser humano é preocupado com o futuro, com as coisas, com as contas e com a atitude de fulano, de Beltrano, o que vai acontecer aqui e ali. Essa é a doença existencial que eu estou falando. Só para um parênteses, eu tenho uma paciente que ela tem uma condição econômica muito boa e tal. Então, ela aparece no consultório com roupas caríssimas, né? E uma vez eu tive que atender ela em casa, então passei pelo closet dela, tinha uns 200 pares de sapatos, sem brincadeira. Para que aquilo tudo, né? Então, aquela preocupação não, mas eu usei esse vestido já naquela festa. Aí, nessa festa, eu não posso ir com esse vestido porque já me viram, né? Então, isso é a doença existencial. Então, veja, quando Jesus diz assim, por que andais preocupados com o que haveis de vestir? Olhai as aves do céu, que não plantam nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, o Pai Celestial os alimenta. E quanto ao que haveis de vestir, por que andais preocupados? Olhai os lírios do campo, essa passagem é lindíssima. Olhai os lírios do campo, que não tecem e nem fiam, no entanto, Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como qualquer um deles, mostrando que o quê? A lição de Jesus é a simplicidade, que pouca gente tem. Ah, mas o pobre não tem, mas ele gostaria de ter, gostaria sim de ter uma mansão, gostaria de ter com piscina, e com carros caríssimos e tal, e só por não ter aquilo. Mas a parte da ansiedade de Jesus, que eu coloco, que eu acho sensacional, é quando ele diz assim, por que andais preocupados com o dia de amanhã? Não fique preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Já basta cada dia o seu mal. Olha o que ele disse. Então, isso sim é aceitar Jesus. Vamos pensar no que ele falou, não é? Então, isso é cura. A cura da ansiedade. Por que você vai andar preocupado com o dia de amanhã? Calma, o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. E é verdade. Porque as coisas do mundo fenomênico, do mundo principalmente material, elas são como nuvens. A nuvem está passando e você não consegue pegar. Ninguém consegue pegar um pensamento e fixar o pensamento. Tudo isso é muito fluxo. É como o rio. Se você estiver no rio, se você quiser parar o fluxo do rio, você vai criar turbulência. A doença da existência é a doença da turbulência. É a pedra parada no rio contra o rio. Então tem que deixar fluir. Vai para o mar? Não interessa, vai virar pó, que vire, mas faz parte da ordem de Deus, que as pessoas não enxergam. O grande ensinamento de Jesus, que o médico tem que usar no consultório, e eu uso muito isso, é exatamente essa questão, né, de você entender que o seu conceito, ele não é completo, ele não é real. A gente tem uma noção completamente distante, porque a gente está ligado a formas, a símbolos, a conceitos, a aspectos, é como se fosse uma aquarela. Tem uma música do Toquinho que tem muito a ver com a questão da vida da gente, né? Como a vida da gente em que chama-se aquarela, né? A maior parte do pessoal conhece, em que ele diz assim, um menino chega no muro e ao chegar no muro, ali o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela, que o dia, enfim, descolorirá. A vida é você deixar o fluxo do rio ir. Isso não é a doença existencial. É você parar no conceito, parar... Saber sofrer pelo time, pelo partido, pela coisa e tal, e o fulano que me traiu, o outro que... Se você deixa essas coisas prenderem você gera doença. É o estresse ele gera adrenalina, a adrenalina tem a resposta adrenérgica com adrenocromo e com cortisol, que é imunodepressor, e a vida vira um inferno. Aí vem as doenças neurovegetativas, as doenças alérgicas. Ah, mas você não cura com remédio? Remédio? Você acha que
A doença existencial pode ser curada por uma pílula ou uma injeção? É claro que tem a medicina de urgência, essa coisa toda. A medicina é maravilhosa, a tecnologia cresceu, mas, em essência, ela não cresceu nada. As pessoas continuam com o conceito chamado flexneriano da medicina, principalmente na saúde pública. Continuamos a aguardar as pessoas chegar, quando, na verdade, os agentes comunitários de saúde deviam ir às residências, cuidar das pessoas bem em casa, né? Num plano muito bem feito. Isso é saúde básica, atenção básica, que um dia eu vou falar nisso aqui. Eu vou responder umas perguntinhas aqui, mas fica dado aqui o recado da doença existencial. E finalizando aqui com Sócrates, né? Sócrates falava, conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo, tá? É saber que o reino de Deus está dentro de nós mesmos. Cadê a fraternidade? Cadê o Brasil dividido hoje? Eu vejo, você olha a política, antes de tudo, nós nunca tínhamos assim, o brasileiro era um só. Eu não sei por que, o que aconteceu, que hoje está tudo dividido, nós temos duas divisões aí, fragmentou, né? Quando o Brasil vai jogar, flamenguista é inimigo de corintiano, inimigo de sair, às vezes, em brigas homéricas, etc. Mas quando joga o Brasil, vai todo mundo torcer para o Brasil lá no campo de futebol. Faltam 18 dias para a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo vai estar vermelho e verde lá assistindo o futebol, esperando o gol, né? Eu não estou fazendo aqui um discurso pacificador, tá? Eu tenho minha posição política, tá? Mas eu não vou colocá-la aqui. Só quero dizer o seguinte, como médico, eu vejo as pessoas doentes por causa disso. A doença existencial. Anula isso. Deixa o fluxo. Porque o que tem que acontecer, a ordem a ordem do universo já preparou. As coisas que acontecem no mundo físico já foram plasmadas na dimensão superior. Então, o que você pode fazer e não pode, relaxa. Deixa que vai fluir. Se fulano vai ficar de presidente, Beltrano e tal. E se o Brasil tiver que passar por uma mudança radical, Deus quis assim. Mas Deus não foi bom, porque ele não pôs o cara no governo. Deus tirou. Isso não existe, não é atributo divino, isso é atributo humano. O humano faz o julgamento. No mundo divino, a realidade é completamente diferente. Então eu digo isso porque eu estou recebendo muita gente sofrendo com a política. Quando o Flamengo foi tricampeão agora, parece que foi tricampeão, né? Um vascaíno, um cliente meu, chegou arrasado, numa ressaca louca, e passando muito mal, e pedindo remédio para ansiedade, que estava triste que o Vasco perdeu. Aí eu olhei aquilo e falei assim, isso é doença existencial, né? O que tem a ver um time, daqui a pouco mudou o fluxo, daqui a pouco ele é campeão no outro ano, e desbanca o Flamengo. Então as pessoas elas têm um conceito completamente distante da essência do que é a vida. A vida é um fluxo. Então, o que vai acontecer com o Brasil em termos de política, aconteceu. E aí a gente vai ter que estar no nosso mundo interior. É cultivar o mundo interior e ser o melhor possível. Cuidar dos atributos diários de cada um de nós. Fazer o melhor de nós em cada atributo nosso. Se eu limpo rua, eu vou limpar da melhor forma possível. Se eu sou caixa do supermercado, eu vou cuidar, eu vou atender o meu irmão da melhor forma possível. Se eu sou um médico, eu vou fazer o melhor possível pelo meu paciente. É isso que Deus e Jesus querem, e não que você ore para ele toda hora e depois vai fazer besteira na esquina. A Daniele Jaike. Então, não devemos lutar pelo futuro, por exemplo, a esperança, a fé não são saudáveis? Claro que são. A esperança é importante, a fé é importante. O que não é importante é a ansiedade da expectativa, querida Daniela. Não põe expectativa nisso. Aí é como se fosse a pedra no rio, né? Eu tenho esperança e tenho fé. Eu tenho fé e tenho esperança, sim. Mas o que é a fé, né? A fé, ela é assim, como se fosse uma certeza que algo vai acontecer mesmo, mas você não tem tanta certeza assim. A fé é não fé ao mesmo tempo, né? Será que é? Eu tenho fé absoluta, né? Que o Botafogo, o meu time, ele vai ser campeão. Eu tenho fé. Eu tenho vontade que ele seja. Depois aqui o Murilo Soares, tenho 2 filhas, 23 anos, como educar essas meninas no mundo de hoje? Procuro ler bastante, mas me preocupo. Olha, a questão é a seguinte, eu não tenho essa resposta não, Murilo. Eu tenho 6 filhos, tive 6 filhos, tá? E o que eu fiz? Eu os deixei.
livres e soltos e só dei o exemplo. Então, a resposta que eu posso dar para você, Murilo, dá o exemplo. Não mostre tensão, deixa fluir. Ensine-os realmente a fluir. Ensine-os não os valores para ser melhores, mas sim para eles serem felizes. Isso é que importa. E para ser feliz, é cultivar essa natureza interior deles mesmos. Dá o exemplo, Murilo, dá o exemplo, que aí eles vão entender, é melhor exemplo do que palavras. Tá? Mugo Rocha, como ser visto se a nação de moral é diferente para cada pessoa? É diferente, sim. Agora, em busca de essências, nós temos que buscar as essências. O que é a essência? A essência, ela é você transcender o universo conceitual, porque a gente vive com conceitos. Você pode ver como a gente é conceitual. Eu tenho um conceito, por exemplo, eu olho para aquela montanha de Friburgo e sinto uma coisa, né? Outra pessoa olha para aquela montanha e sente outra. Então, nós somos seres diferentes. Cada um tem a divindade ao seu modo. Né? Fica parecendo que o meu programa de hoje é professoral. Nossa, o Márcio chegou ali, ele está pagando geral, está falando que isso é como se fosse um mestre. Eu não sou mestre, não. Na verdade, eu procuro ver meus pensamentos, ver até que ponto eu não estou julgando errado, até que ponto eu não estou realmente sendo unilateral, né? Não estou pré-julgando ou tendo noções erradas, assim, realmente em relação ao meu semelhante, em relação a um conceito, em relação a uma ideia. Isso aqui eu sei que muita gente fala assim, poxa, mas você não está expondo seus pontos políticos. Né? Na verdade, eu estou expondo meus pontos como médico. Na verdade, nem são pontos, são reflexões, porque ponto de vista é toda a vista num ponto. E eu não quero ficar com a vista num ponto. O que eu quero é ajudar as pessoas a se libertarem do jugo dos conceitos, do universo conceitual, do simbolismo, que é cada coisa da vida da gente. Deixa fluir. Senão, você vai desenvolver a doença existencial. E desenvolvendo a doença existencial, a única cura é, de fato, a gente buscar o interior. Todos os meus atendimentos, eu sempre procuro, quando a pessoa senta na minha frente no consultório, eu procuro sempre, assim, a pessoa vem blá, 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 fala das coisas, das dores, etc e tal, e eu procuro sentir a pessoa, sabe? Aqui tem um ser. Na verdade, é Deus que está ali na frente, só que ele não sabe que ele é ainda, né? Porque ele tem que descobrir essa essência. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão através de mim, ele está falando da consciência crística. A consciência crística na verdade, o que a gente tem que procurar. O que é essa consciência crística? A consciência crística é a consciência da visão das leis naturais e do fluxo natural das coisas, que as pessoas perderam. Isso foi perdido ao longo de uma cultura vigente aí, coercitiva, opressora. Tá? As pessoas, a vida, Alan Watts, um grande pensador do século passado, ele disse que a vida, no que tange seus aspectos exteriores, não faz sentido. E não faz mesmo. Ela é apenas uma projeção. Pensa só, a vida, como você a vê, é uma projeção para você. Uma mera projeção. Ela é cheia de conceitos, símbolos e imagens, né, como uma aquarela mesmo. E aí, ali você não consegue realmente conhecer a essência das coisas. A única forma de conhecer é se libertar dos grilhões do pensamento chamado convencional cartesiano. E você deixar fluir um pouco mais, meditar. E na meditação, assim, não há eu algum, não há ego algum, não deixa os fatores que fazem parte da vida, daquilo que você imagina de si mesmo, fazerem parte de você mesmo, não. Deixa fluir, não há ninguém aí, não. Aí, quando você percebe que não há ninguém, você vai entender, de fato, o grande sentido. Toda vez que eu me desvisto de mim mesmo e dos meus conceitos, ali está Deus. Então, Deus está... Até uma passagem do Tao Te Ching, que é um livro muito interessante, diz assim, que lá onde terminam todos os desejos, todos os conhecimentos e todos os pensamentos, lá onde se fazem as trevas, lá começa a luz de Deus. Porque nós temos imagem errada de nós mesmos, nós não somos o que nós imaginamos, nem que as pessoas pensam de nós. A gente tem que ir fazer o silêncio interior. Também não é
ver nossos defeitos, os nossos erros, as nossas mazelas e tentar, então, fazer tudo para a gente, então, melhorar e combater nossos erros, etc. Esquece isso, você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir combater aqueles erros, ou então, o mal que há em você. Você não vai conseguir por força da determinação. Você tem que fazer o silêncio em si. O silêncio não tem pensamento, não tem julgamento, não tem nada, deixa fluir. Isso é consciência crística. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. E ninguém chega ao Pai, que está dentro de nós mesmos, se não for através de mim. E o mim dele é você e eu. Beijo.